Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática. Primeiro a gente vai fazer a correção da aula anterior, então vocês peguem um caderno para a gente corrigir, certo? Vamos lá para a primeira questão? Então, na primeira questão diz o seguinte: observe a abertura dos ângulos destacados nas imagens a seguir. Então, aí a gente tem uma imagem de uma casa, de uma tesoura e de uma porta. Ele quer saber qual é o ângulo que está sendo representado nessas três figuras. No item A, o ângulo agudo é aquele, certo? Que é menor que 90 graus. Então, qual é o ângulo aí que tem a abertura menor? Podemos perceber que é da tesoura. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, aí, esse ângulo que está vai ser o da casa. E o ângulo reto é justamente aquele igual a 90 graus, que é o da porta. A gente pode identificar na porta. Segunda questão, a gente diz o seguinte. Temos uma frase, né, e pede para você completar. A medida de um ângulo obtuso é do que a de um ângulo reto e do que a de um ângulo raso. Que palavras completam a frase corretamente? Quando falamos de um ângulo obtuso a um ângulo reto, ele vai ser o quê? Maior, não é? Porque ele é maior que 90 graus. E um ângulo reto, a gente sabe que é de 90 graus. E esse ângulo reto, ele é menor que um ângulo raso. Um ângulo raso, ele tem a medida igual a 180. Então, a alternativa correta é a letra C. Terceira e quarta questão diz o seguinte: dois ângulos são complementares se a abertura de um deles mede 63 graus, determine a abertura do outro ângulo. E no quarta questão diz o seguinte: dois ângulos são suplementares se a abertura de um deles mede 76 graus, determine a abertura do outro ângulo. Então, como é que a gente sabe fazer aí? Lembrando da aula anterior, o que seria ângulos complementares? São aqueles cujas suas somas é igual a 90 graus. E os suplementares é aqueles em que suas somas dos ângulos dá 180 graus. Então, como é que a gente faz aí o cálculo? Simplesmente, a gente determina, a gente diz que o ângulo que a gente quer encontrar, a gente diz x, certo? Então, vai ser x mais 63. Qual é o valor que complementa 63 para chegar a 90 graus? Podemos fazer aí uma operaçãozinha de subtração, que é 90 menos 63 graus, que vai dar igual a 27 graus. Ou seja, 27 graus mais 63 vai ser igual a 90 graus. Então, esse ângulo que a gente está pedindo aí é de 27 graus. Na quarta questão, já é o ângulo suplementar. Então, aí a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 180. O ângulo que a gente quer descobrir, a gente diz que ele é x. É o valor que a gente não sabe. Então, esse valor mais 76 dá igual a 180. Então, que valor eu completo aí para chegar a 180? Então, eu faço o quê? 180 menos 76 dá 104. Então, podemos observar aqui. 104 mais 76 dá 180 graus. Ok? E a última questão diz o seguinte: em cada item a seguir, os ângulos são adjacentes e suplementares. Qual é o valor da medida x em cada caso? Quando a gente fala adjacente, é porque eles estão no mesmo lado. Suplementares, que sua soma aí vai ser 180 graus. Então, esse x que eu não sei, eu quero saber quanto ele mais 135 vai dar 180. Na letra B é a mesma coisa. Que valor que eu complemento mais 100, que dá 180 graus. Vamos observar a correção? Vejam aí. Podemos dizer que x mais 153 vai ser igual a 180. Não é um ângulo suplementar? Então, fazemos o quê? 180 menos 153, que dá 27 graus. Aliás, 135, certo? É 180 menos 135. Aí, vocês corrijam aí. Na alternativa B, diz o seguinte: x mais 100 é igual a 180. Então, x é igual a 180 menos 100, que é igual a 80 graus. Ok? Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje a gente vai dar continuidade. A gente revisou aí o que seriam ângulos adjacentes, suplementares, tá? Então, vamos hoje complementar isso
relacionando retas e ângulos. Então, nosso conteúdo de hoje vai ser sobre a definição de ângulos opostos, que seriam esses ângulos opostos pelos vértices, e ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas antes a gente vai entender o que seria reta, plano, certo? Ponto para a gente compreender e chegar nesse propósito desse conteúdo. Então, vamos lá para a gente estudar? Primeira parte, ponto, plano, ponto e reta. O que seria aí um ponto? O ponto, ele não possui dimensões. E sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, aí um ponto que você colocar, só é pegar um lápis, uma caneta e você marcar um pontinho no seu caderno, na sua folha do caderno. Você já está denominando ali como um ponto. Aí você coloca a denominação desse ponto para a gente chamar um ponto A, um ponto B, com a letra maiúscula do alfabeto. A reta, ela é imaginada sem espessura, sem começo e sem fim, ou seja, limitada nos dois sentidos. Indica-se reta com letras minúsculas do nosso alfabeto. Ponto, a gente indica com letras maiúsculas. Retas com letras minúsculas, só para a gente identificar que tipo de reta é aquela, qual é a reta que a gente está falando. Como no exemplo aí, a gente tem a reta R e a reta T. Então, a reta, ela é formada por infinitos pontos. Então, quando a gente pega um ponto e vai interligando esse pontinho, a gente está fazendo uma reta. Ela é a soma aí de infinitos pontos, certo? Ela não tem fim, ela não tem começo e nem fim. Por isso que diz que é ilimitada. O plano já é imaginado sem fronteiras, ilimitado em todas as direções. Indica-se com letras minúsculas do alfabeto. Então, a gente utiliza as letras gregas, certo? Alfa, beta, gama. A gente utiliza esses símbolos. Já que a gente está utilizando no outro o alfabeto maiúsculo e minúsculo, já para identificar o plano, a gente utiliza o alfabeto grego. Então, o plano aí, ele não tem fronteiras, é um plano em que esse a gente determina como plano alfa, como está no exemplo aí no slide, certo? E aí a gente vê também sobre as retas, o que seriam essas retas, né? A gente já identificou que retas são infinitas, são formadas por infinitos pontos interligados. E aí a gente tem aí retas complanares. O que seriam essas retas complanares? São duas ou mais retas em um mesmo plano. Quando a gente tem um plano, que nesse caso a gente tem um plano alfa, e colocamos as retas, traçamos as retas, quando tem mais de duas, a gente chama de retas complanares. Então, quando vocês escutarem retas complanares, é quando tem mais de duas retas em um mesmo plano. Retas concorrentes é quando elas se cruzam assim e tem um ponto em comum, certo? Quando elas se tocam em um único ponto, essas duas retas, elas são chamadas de concorrentes. Lembrando, concorrentes, quando elas têm um ponto cruzando, certo? Um ponto aí, ó. Quando tem um pontozinho, chama-se retas concorrentes. Quando tem um ponto em comum. Retas paralelas, elas já são uma sobre a outra. Ou seja, aí a gente tem a denominação de retas paralelas, que elas são duas retas em um mesmo plano que não tem ponto em comum. Então, elas não têm ponto em comum, elas não se encostam, mas elas estão no mesmo plano, na mesma sucessão, certo? Uma sobre a outra, assim, dessa forma. Então, a gente chama de reta paralela. Aí, a gente denomina como A, dois tracinhos e B, aí a gente está chamando de reta paralela. Ou seja, A é paralelo a B. Ok? Próximo slide. Vamos exercitar, então, aí o que a gente viu de retas. Temos essa figura em que a gente tem as retas R, S, T e U. Contém os lados de um paralelogramo, A, B, C e D, como indicado na figura. Então, aí a gente tem um paralelogramo, que ele é traçado por essas retas. E ele quer saber qual é a posição relativa das retas, ou seja, são concorrentes, são paralelas, quais é esse tipo? Nessa reta R e S, vejam, a reta R e S, como é que a gente faz? Certo? Ela vai ser concorrente, paralela. Vejam que elas têm um ponto em comum, então elas são concorrentes. A reta ST, a gente tem aí a reta S e a T também tem um ponto em comum. Aí vai ser o quê? Concorrente. Já a reta R e T, ela tá uma sobre a outra, sobreposta, vai ser paralela. E na letra D, T e U, certo? Aí a gente tem o T e a reta U.
elas têm um ponto em comum, são chamadas de concorrentes. E S e U, certo? São paralelas, uma sobrepõe a outra, como a gente pode verificar na resolução, ok? Então, lembrando, retas concorrentes são aquelas que têm um ponto em comum. Quando a gente traça duas retas e elas têm um ponto em comum, chamamos de concorrente. Quando uma está sobrepondo a outra e não tem nenhum ponto em comum, aí a gente chama de paralelas. E agora a gente vai para o assunto em relação aos ângulos opostos pelos vértices. Estudamos o que eram ângulos, quais são as medidas dos ângulos, não é isso? E agora a gente vê os ângulos opostos pelos vértices, como é que a gente faz? Dado dois ângulos são opostos pelo vértice, quando os lados de um deles são semi-retas opostas aos lados do outro. Ou seja, um tem um ângulo oposto ao outro e tem um ponto em comum ali que é chamado de vértice. Como a gente denomina aí, ó, a gente tem os ângulos AOC e o ângulo BOD. Então, a gente tem um ângulo O aí, que eles são opostos pelos vértices. Pela propriedade, quando a gente diz que dois ângulos são opostos pelos vértices, dizemos que eles são congruentes. O que significa isso, professora, congruente? Que a gente diz que eles são iguais. Então, pela definição, esses ângulos, eles são iguais, ok? Em relação aí, a gente pode ter, quando a gente cruza as duas retas, aí a gente denomina os ângulos A, B e C. Na figura 1. Na figura D, pode perceber que é uma meia volta, ou seja, 180. Então, a soma do ângulo A mais C dá 180. E do ângulo C mais B também dá 180, porque é meia volta da circunferência, ok? E aí, por isso que a gente diz que A vai ser igual a B, o valor. Duas retas concorrentes RS formam quatro ângulos de medidas A, B, C e D, como a gente vê na figura aí. Os ângulos indicados por X, eles têm medidas iguais, que são os ângulos opostos pelos vértices. O Y aí, eles também são iguais, que eles são opostos pelos vértices, certo? E as medidas somadas de X mais Y, que é a meia volta, é 180 graus. Denominado isso, em relação aos ângulos opostos, aí a gente tem as retas, que é uma transversal. Como assim, professora? A gente tem duas retas e tem outra que é uma reta transversal que passa entre essas duas retas, certo? Que aí a gente chama de correspondente, alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos. Vamos ver cada um desses aí, o que seriam esses correspondentes, os alternos e os colaterais. Podemos observar, certo? Que a gente denominou aí o ângulo pelas letras do alfabeto em minúsculo. E aí a gente vai ver o que seriam os ângulos correspondentes. Eles são pares de ângulos que estão do mesmo lado da transversal, sendo que um está na região exterior e o outro na região interior. São congruentes, iguais. Então, temos quatro aí imagens para a gente identificar quais deles são os correspondentes. Temos a reta RST e os ângulos A, B, C, D, E, F, G e H. O ângulo A e E, eles estão no mesmo lado, certo? Se eles estão no mesmo lado, então, eles estão numa região, um na exterior e a outra na interior, então ele é um ângulo correspondente. B e F estão do outro lado da reta, eles estão do mesmo lado, um na região exterior e outro na interior, então eles também são correspondentes. Mesma coisa acontece com a imagem C do ângulo C e G e do ângulo D e H, ok? Quando eles são colaterais, são pares de ângulos que estão localizados do mesmo lado da transversal, mesma região. Então, quando eles estão na mesma região, eles são colaterais. Que aí, no caso, quando eles são colaterais internos e externos, como vemos na figura aí, a soma deles vai ser igual a 180, ok? Ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes alternados em relação à transversal, ou seja, estão em lados opostos em relação à transversal. Aí a gente diz que é uns ângulos alterno interno e alternos externos, eles são congruentes iguais. Resumindo, o que é que a gente viu aí em relação aos ângulos correspondentes, colaterais e alternos? Quando os ângulos eles são opostos, né, eles são iguais, como a gente teve o caso aí do ângulo A, C, E e G.
eles vão ser iguais, porque eles são opostos. Mesma coisa com o ângulo B, D, F e H. São opostos, são iguais, ok? Quando eles são correspondentes, são congruentes. Eles estão do mesmo lado, sendo que um na região interna e a outra na exterior. E as colaterais, que eles são suplementares, como C e F, D e E, A e H e assim por diante. E os alternos, que eles são congruentes, que eles são iguais. Então, é importante vocês anotarem, pelo menos no caderno, em relação às retas, traçar uma reta, duas retas paralelas, e traçar uma transversal, e fazer a medição dos ângulos, colocar aí a denominação dos ângulos, colocando quem são os correspondentes, quem são os colaterais e os alternos, para vocês identificarem quando for responder o exercício. Dessa forma vai ficar mais fácil para vocês resolverem. Vamos praticar agora, colocando tudo isso que a gente aprendeu agora? Na primeira questão, tem o seguinte: o princípio do funcionamento da tesoura é que fechando os cabos, as lâminas também se fecham. Na fotografia, Rui traçou duas retas, como representado. Então, ele traçou duas retas que se cruzam, são concorrentes, não é isso? O ângulo indicado na fotografia são congruentes? São, sim, porque aí está mostrando que é um ângulo oposto pelo vértice, ok? Então, aí a resposta, sim, pois os ângulos são opostos pelos vértices. Quando duas retas, elas traçam, certo? E tem um ponto comum, que um tem um ângulo e o outro oposto, eles são chamados de ângulos opostos pelos vértices. E são congruentes, que significa que são iguais. Nessa questão agora, determine o valor de x e o valor de y. Como é que a gente responde? Então, temos duas retas aí transversais, em que vamos resolver, certo? Traçando aí, né? No exemplo, a gente tem que ela se cruza e ele quer saber o valor de x e o de y. Então, esse lado aqui mede quanto? 3x menos 15 graus. E o outro lado oposto mede 60 graus. E esse é o valor de y. Então, ele quer saber quem é x e quem é o valor de y, certo? Então, pela definição, a gente diz o seguinte, que os opostos pelos vértices são iguais. Então, a gente coloca como 3x menos 15 graus igual, que eles são iguais, não é isso? Igual a 60. E a gente vai resolver, fazendo uma operaçãozinha. Vamos isolar o número que está acompanhado da letra, que aí no caso é 3x, igual... Repete 60, certo? E a gente vai passar esse 15 graus para o outro lado. Se ele está negativo, vai ficar positivo. Então, vai ser mais 15 graus. Ok? E aí, a gente tem 3x igual a 60 mais 15, certo? Que dá 75 graus. E agora, professora, o que é que a gente faz? Temos, então... a letra com o número, vamos isolar o x, que vai ser igual a 75 dividido por 3, ok? Então, como é que a gente faz essa divisão, professora? Não sei. Vamos relembrar como é que a gente faz? Colocamos daqui, ó, 75 graus, ok? Dividido por 3. Primeiro, a gente divide o 7. Quantas vezes esse 3 cabe no 7? 2, né? Porque 2 vezes 3, 6. Para 7, falta quanto? 1. 1 não dá para dividir por 3, então baixo 5. Então, agora eu tenho 15. Quantas vezes o 3 cabe no 15? 25. Por quê? 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então, a nossa resposta aí da divisão é 25. Então, x aí vai ser igual a 25. Achamos o valor aí do x, mas ele quer que você determine também o valor de y. Como é esse valor de y? Vejam que ele dá meia volta. São ângulos do mesmo lado, são ângulos alternos. Então, a medida aí vai ser o quê? Vai ser igual a 180. Então, como é que a gente faz, professora? Vamos somar y mais 60 igual a 180. Então, y é igual a... aliás,
60y mais 60 graus é igual a 180. Pela definição e aquela propriedade que a gente estudou, diz que os ângulos alternos aqui, as suas somas são 180. Isolando y é igual, repete 180, esse ângulo que está positivo vai ficar negativo, a gente troca o sinal, então vai ser menos 60. Então, y é igual 180 menos 60, vai dar 120 graus. Então, aí as alternativas da questão que a gente viu vai ser quantos? X igual a 25 e y igual a 180. Podemos ver também na resolução aí da imagem, certo? Tá vendo aí que a gente fez o cálculo? Então, percebam que quando eu digo que a soma é igual a 180, vai ser suplementar. Quando é opostos, a gente chama de opostos pelos vértices e eles são iguais, são congruentes. Questão 3. Observando os ângulos entre as retas paralelas e a reta transversal, determine os ângulos indicados na figura. Então, aí temos duas retas paralelas e uma tracejando. Temos a medida só de um lado, que é 120 graus, e ali a gente tem x e y. Como é que a gente pode resolver, professora? Tem uma dicasinha, certo? Para vocês identificarem o que é congruente e o que não é. A gente passa um raiozinho em formato de Z, traçando essas retas. Quando elas se cortam, vai ser igual. Se não são tocadas, a soma delas é igual a 180. Percebam aí que o ângulo X, ele está só, mas todos esses ângulos tocados pelos raios, eles são iguais. Então, se ele não toca o 120, vai ser o quê? Vai ser x mais 120 igual a 180. Porque aí a gente não teve que eles são ângulos, certo? Que aí temos, no caso, 180 menos 120, que vai dar igual a 60. Então, o valor de x nessa imagem vai ser de 60 graus. Por quê? O ângulo X, ele não tá, quando a gente traça esse raiozinho para identificar, ele não tá tocando 120. Então, a soma deles vai ser igual a 120. E o valor de Y? Veja que também vai ser a soma, vai ser 120, certo? A gente passando aí o traçozinho, que eles se tocam, x mais 120 é igual a 180. Que é na resolução da anterior, que a gente achou que x é igual a 60, né? Já aí, no y, a gente vê que o 120, né? Quando a gente passa esse raiozinho traçando, ele traça o y. Então, ele vai ser igual, vai ser um ângulo igual, porque um é oposto ao outro. Então, aí, a gente diz que y vai ser igual a 120, tá? Questão 4. Sem utilizar instrumentos de medidas de ângulos, como podemos obter a medida do ângulo x? Então, temos aí nessa reta a medida. Só que ela não está faltando outra reta para a gente identificar essa medida de x. Então, o que é que a gente faz? A gente traça outra reta para fazer aí a conta. Como assim, professora? Vejam, no exemplo que vocês estão vendo aí, tá apenas duas retas, não é isso? Olha aqui, ó. Tá apenas duas retas. Aí, o que é que ele quer saber? Passou, traçou essa daqui, não é que estava essa daqui, e está o valor de x. Para saber a medida, traça outra reta paralela entre eles, certo? Passando pelo vértice, que é o ponto de encontro da reta. Aqui, ó, tá? E aí, a gente diz que esse valor aqui a gente chama de A e esse outro de B, certo? Então, A vai ser o quê? Ele vai ser correspondente, no caso, a esse ângulo aqui, ó. Ele está dos mesmos lados. Se ele está do mesmo lado e um está interno, um está externo e o outro interno, a gente está falando dos ângulos alternos. Se é ângulo alterno, um é igual ao outro. Então, a medida de A, do ângulo A, é igual a 34. Ok? Então, já sabemos o valor de A. Agora, o valor de B. O A mais B, certo? Ele faz uma medida que dá a soma. A gente vai somar esses valores. Só que primeiro, a gente tem que saber o valor de B. B, ele é suplementar.
certo? Ele vai ser suplementar ao ângulo que está embaixo. O ângulo embaixo está aqui, ó, 126, ok? Essa medida completa essa da outra daqui, ó, tá? Que dá meia volta e que dá igual a 180. Então, a gente faz B, o ângulo de B, mais 126 igual a 180. Resolvendo o ângulo de B, vai dar quanto? 54. Só que ele pede o quê depois? Ele quer saber a soma desses dois ângulos, né? Porque a gente quer descobrir que valor esse ângulo todo, que é o valor de x. Então, o ângulo A mais o ângulo B, somados os dois, 34 mais 54, vai me dar o quê? 88. Então, o valor do ângulo x vai ser igual a 88 graus, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Estudem, pratiquem um pouquinho para vocês aprenderem. Se não entendeu, volte o vídeo, tá bom? E até a próxima aula.